Eu sei, tornou-se senso comum falar mal da Pokémon Company e da Game Freak nos últimos anos. Às vezes a gente nem sabe exatamente do que tá reclamando, né? Mas elas bem que deram motivo. Por que não fazer novas Mega Evoluções em Sun e Moon depois da comunidade ter abraçado a mecânica? Fim dos ginásios, Trial, Kahuna, Totem Pokémon, Liga Pokémon Amadora e o design daquelas Ultra Beasts. Acabou a criatividade, Pokémon virou Digimon. Ainda na Gen 7, 2 novos jogos para muitos descartáveis, no caso, Ultra Sun e Ultra Moon, pela falta de novos conteúdos que os justificassem. Alguns bradavam mercenários, jogos caça-níquel, apenas para engordar um pouco mais as finanças das já bilionárias empresas. Isso na era 3DS, aí veio o Switch. Let's Go são bonitos, ok, mas canto de novo? E não dá pra lutar com Pokémon selvagem, não tem breeding, Mega Evolução sem o Pokémon segura item, e toda aquela história fajuta de Sword and Shield. Isso sem jamais nos esquecermos do Dexit, o grande marco de ruptura na franquia dos últimos anos. A partir de agora, esqueçam jogos de Pokémon com National Dex, não dá pra fazer bem feito, não dá tempo de criar sprites, vamos poder focar nas animações dos golpes, blá blá blá. Não foi exatamente isso que vimos em Galar, né? Eles ainda mataram e enterraram as Mega Evoluções, mas a nova forma do queridinho Charizard tá lá, né? Eles só ligam pra canto mesmo. E as DLCs, pagas, preço quase cheio. Pelo menos não fizeram igual Ultra Sun e Ultra Moon e lançaram novos jogos, né? Olhem essas árvores da Wild Area, que terror! Não, assim não dá. Mas veremos os remakes de Sinnoh. É o quê? Tibia de novo? E olha o tamanho desse Rayquaza seguindo a gente. Como a Game Freak tem coragem de fazer isso? Detalhe, Brilliant Diamond e Shining Pearl são da Ilka, não da GF. Eu que não vou pagar R$300 no remaster, não vale a pena. Bom, fantasmas, com certeza eu esqueci alguma outra crítica comum repetida incansavelmente pela comunidade Pokémon. Não foram poucas, justas ou não, não é o foco desse vídeo discutir. Mas aí veio o anúncio de Pokémon Legends Arceus. Desculpa, Pokémon Legends Arceus, Pokémon Legends Arceus, enfim, chame como você quiser. O pé atrás era quase inevitável. Afinal, como confiar numa franquia que tinha errado tanto nos últimos anos, certo? Alguns optaram pelo otimismo. Vamos ver, vai que, né? E logo foram acusados de passadores de pano. Outros se abraçaram nas primeiras decepções para criticar antes mesmo de jogar. Como assim não vai ser mundo aberto? Eles prometeram. Esses gráficos horrorosos aí. Jamais que vou pagar R$300 para jogar um game com visual de PlayStation 2. E por essa dicotomia caminha a humanidade, pelo menos a comunidade Pokémon. Há pouco mais de uma semana, Pokémon Legends Arceus foi oficialmente lançado. Realmente, não tem mundo aberto, tampouco visual de PS2. Ok, eu não sou especialista, mas aparentemente muita gente se importa com isso, então vamos começar pela parte chata, os fatores técnicos. Pokémon Legends Arceus é um jogo feio? Então aí que tá, Pokémon Legends Arceus não é feio. Ok, pode ser uma opinião pessoal e é claro que reconheço que existem cenários sem vida e mal feitos, a interação do personagem, dos Pokémon e até de objetos como a Pokébola com a água é muito fraca. Também existem sprites mal acabados, não é raro notar algumas bordas brancas lembrando PNGs mal cortados ao redor de Pokémon, mas vocês viram os golpes? Vocês usaram um Hyper Beam dizimando um Wurmple? Um Flamethrower para queimar um Burmy que acabou de cair da árvore? A animação dos golpes é tudo que a gente sempre pediu, e por que não tem ninguém falando sobre isso? O desempenho às vezes deixa a desejar, como quando avistamos um Pokémon voador ao longe. O framerate do jogo titubeia e cai drasticamente, deixando a animação do monstrinho travada. Não é legal, claro, mas na maioria do tempo o jogo roda bem lisinho. Você pode sair correndo no meio de um monte de Pokémon sem nenhum lag ou coisa do tipo. Eu pelo menos não experienciei isso. Mas também não é como se Pokémon fosse um primor gráfico em algum momento da história da franquia, né? Eu considero que apenas as duas primeiras gerações estiveram à frente do seu tempo, papinho que muitas vezes é enxergado como de Game Warner pela nova geração de fãs. Eu realmente não sei em qual momento que para se divertir com o jogo todo mundo passou a precisar desse apelo gráfico visual. Não tô julgando, eu só nunca enxerguei isso em Pokémon. A franquia se tornou a maior de todos os tempos por outros motivos, não exatamente pelos seus gráficos. Então é isso, visualmente Pokémon Legends Arceus é um jogo limitado. Feio, eu já acho exagero, mas claro que se comparado com outras franquias e com um padrão gráfico moderno, podemos chegar nessa opinião. De novo, eu não julgo, talvez seja eu sendo fanboy. A grande questão que surge pra mim nesse ponto aqui é: como pode um jogo entregar cenários tão feios e golpes tão bonitos? E lembra vocês que a engrenagem de Pokémon é movida não apenas pelos jogos, mas também pelo anime, pelo TCG e por toda a sorte de merchandising possíveis. Imagina você ter que adiar um game por não ter tido tempo suficiente para trabalhar na parte técnica dele, afinal estivemos em pandemia pelos últimos 2 anos, mas simplesmente não poder adiá-lo. Afinal já tem cartas sendo impressas, episódios sendo animados, dublados, pelúcias sendo fabricadas. Difícil, né? Não acredito que seja fácil uma logística dessa, ainda que, bom, fácil ou não,
é obrigação deles lidarem com isso. O que sabemos de concreto é que a Game Freak tem uma equipe reduzida, que por vezes é subdividida para tocar projetos paralelos como a 9ª geração de Pokémon. De uma forma ou de outra, isso deve impactar no resultado final de um jogo. Foi o que aconteceu com Legends. Difícil dizer, mas acredito que em algum nível possa ter atrapalhado. Mas vamos falar da parte boa, a gameplay. Quem acompanhou meus vídeos e lives sobre Legends Arceus antes do lançamento sabe que eu bati muito na tecla da liberdade. Os trailers passavam essa sensação e eu queria sentir isso jogando Legends. Não me decepcionei. Desde o início, é possível sentir que o jogo vai entregar isso e depois de apenas uma missão, você meio que pode fazer o que quiser. Quantos relatos de jogadores que simplesmente não seguiram a história porque passavam horas e horas desbravando a primeira grande área da região, as Obsidian Floodlands, atrás de toda a sua diversidade Pokémon. Foram muitos internet afora e talvez você aí que tá vendo ou ouvindo esse vídeo seja um desses jogadores. Pra mim, Pokémon Legends Arceus é como se removêssemos os trilhos de New Pokémon Snap. Finalmente podemos explorar o mundo Pokémon como ele verdadeiramente é. Ver Pokémon dormindo, se alimentando, nadando, pulando em árvores, vivendo juntos e o melhor, podemos muito mais do que apenas tirar fotos. Podemos interagir com eles, capturá-los, batalhar com eles, dar comida para eles, ser perseguidos e perseguir os Pokémon. É um verdadeiro safari à longínqua região de Hisui. A liberdade que eu tanto almejava não se limita em percorrer planícies, montanhas, céus e mares de Hisui. Ela também pode ser vista no inteligente sistema de farm e grind do jogo. Não é preciso parar de andar para minerar ou colher berries. Basta você arremessar uma Pokébola com um Pokémon dentro na direção que o jogo entende que você quer coletar aqueles itens. Também não é obrigatório parar de correr para capturar um Pokémon mais amigável. Basta dominar o arremesso de Pokébolas. Não existe mais telas de transição no início e fim de batalhas, e inclusive é possível caminhar pelo campo de batalha enquanto os Pokémon se degladiam, observando por diferentes ângulos a batalha. Pokémon Legends Arceus é dinâmico num nível que poucos fãs de Pokémon imaginavam que um jogo de Pokémon poderia ser. Todo o HUD do game também é ótimo. Seu Pokémon ganhou experiência, subiu de level, aprendeu ou masterizou um golpe ou até mesmo está pronto para evoluir. Essas informações aparecem no canto superior esquerdo enquanto você segue a sua jornada. Para evoluir, basta abrir o menu e escolher o Pokémon. Para ensinar ou trocar golpes, mesma coisa. Inclusive esqueçam Heart Scales ou Move Reminders. Todos os ataques estão disponíveis para você e para os seus Pokémon a poucos botões de distância em qualquer ponto do mapa. Até mesmo as Research Tasks, que são as missões para completar a Dex de cada Pokémon, têm o seu andamento mostrado no HUD quando uma etapa é concluída. Na real, nem precisa concluir. Eles mostram a evolução da missão. Uma das críticas a jogos anteriores de Pokémon que não citei no início do vídeo é sobre a dificuldade. Pokémon é fácil, jogo de criança, até cachorro joga, diria meu amigo Casimiro Miguel. Bom, muito cuidado ao caminhar por Hisui. Algumas espécies não gostam muito da aproximação de seres humanos e não vão pensar duas vezes antes de te atacar. Isso sem falar dos Pokémon Alpha, o tamanho e os olhos rubros queimando raiva indicam o perigo, e seu level geralmente muito acima do level do seu time também. Legends ainda traz boss fights desafiadoras como, de novo, nunca antes visto em Pokémon e dificilmente vislumbradas pela fanbase. Outras melhorias tão pedidas pelos jogadores foram incluídas, como o Mass Release. Basta apertar X nas suas boxes, agora chamadas de pastos, para que possa selecionar vários monstrinhos para serem libertos de uma só vez. Temos em mãos também um jogo mais longo. Precisei de 60 horas para completar a Pokédex e desbloquear a missão final do jogo. Um bocado de tempo cá entre nós. Inclusive, mais uma boss fight tensa me aguardava. Agora, quando finalmente você decidir seguir para conhecer um pouco mais sobre a história de Pokémon Legends Arceus, logo vai conhecer a figura dos Wardens. Esses são personagens que cuidam de Pokémon super poderosos, sejam Raids ou Nobres. E vejam só, os Wardens no Japão são chamados de Captain, assim como os Trial Captains também eram chamados por lá. Eu sei, pode ser coincidência, pode ser eu com muita boa vontade, mas é bem fácil encontrar traços dos últimos jogos de Pokémon em Legends. Falei sobre os Snap e os Wardens, mas da Gen 7 vem os Raids, a ausência de ginásios, os Alphas que lembram um pouco o que eram os Totens e toda aquela mecânica de Trial que nada mais é do que uma missão em busca de um Pokémon que funciona como boss, assim como em Legends.
Ou ainda de Let's Go, podemos enxergar a inspiração na ausência de Breeding e de Held Item, o foco em capturar Pokémon, inclusive removendo as batalhas com os selvagens, mas isso não foi muito bem visto, então temos lutas com selvagens e Legends. E da Gen 8, o principal teste, né? Wild Area. De forma simples, o que é Hisui se não uma expandida, melhorada e mais interativa Wild Area? Talvez todas as inovações, erradas ou acertadas, propostas pelos últimos jogos de Pokémon levaram à construção de Legends Arceus. De novo, esse sou eu mais uma vez tendo boa vontade com a franquia que eu aprendi a amar nos últimos 9.476 dias, ou quase 26 anos? Bom, é bem provável que sim. Voltando à história, assuntos importantes são abordados ao estilo Pokémon, como por exemplo, algo sendo distorcido a ponto de assumir um significado completamente diferente do original, como diferentes interpretações podem levar a rupturas e guerras, como crenças podem ser distorcidas para viabilizar a opinião de um grupo de pessoas. Qualquer semelhança com a nossa realidade, principalmente no que permeia assuntos religiosos, podem não ser mera coincidência. Em breve eu preparo um vídeo sobre a história de Pokémon Legends Arceus e da região de Hisui. O que eu posso dizer é que ela é bem construída e amarradinha, deixando uma satisfação no jogador que há muito tempo, provavelmente desde a 5ª geração, a gente não sentia. Além disso, vemos um protagonista desempenhando um papel mais central no jogo, tanto na gameplay, podendo levar dano e não necessitando dos seus Pokémon para derrotar um adversário, quanto no enredo de Legends. Dessa vez, nós não fomos escolhidos à toa. Agora, algumas perguntas que eu confesso ainda não tenho resposta para dar para vocês. Li, não fica repetitivo ficar capturando sempre os mesmos Pokémon? Bom, por enquanto não ficou não. E se 60 horas não foram o bastante para me fazer enjoar, dá para dizer que fizeram um bom trabalho nessa dinâmica de captura para que não ficasse de fato enjoativo. Mas eventualmente pode se cansar. Se isso aconteceu, eu aviso vocês. E o fator replay do jogo, Li? Dá vontade de jogar de novo? Talvez esse seja o ponto negativo. Nos últimos anos, desafios como Nuzlocke, Randomizers e semelhantes se popularizaram ainda mais pela comunidade Pokémon. Tudo, claro, visando aumentar um pouco mais a dificuldade dos jogos, tornando uma tarefa mais árdua ganhar dos ginásios e se tornar o campeão da Liga Pokémon. Só que não tem ginásio em Legends Arceus, nem Liga. E ainda que esses fatores não façam falta para Legends, pode tirar boa parte do significado de fazer esse tipo de desafio. Claro que não é impossível fazer Nuzlocke em Legends, muito longe disso. Inclusive pela nova forma como são as batalhas, é bem complicado de concluir um. Mas vale a pena fazer Nuzlocke quando quase não enfrentamos treinadores? Aí é de cada um. Ao menos, caso não queira zerar o jogo novamente ou fazer algum desse tipo de desafio, você poderá desfrutar de uma mecânica de Shiny Hunt bastante acolhedora aos novos caçadores e recompensadora, as Mass Outbreaks, já explicadas aqui no canal. Por fim, sobre o novo sistema de batalhas, eu ainda não entendi direito a escolha. O jogo continua tendo lutas por turno e não a tão clamada mudança para tempo real que muitos queriam. A Game Freak até tentou e apostou em 2 novos estilos para inovar as batalhas. Na teoria, o estilo ágil diminui o seu dano, mas agiliza seu próximo movimento. Já o estilo forte faz o oposto. Na prática, nem sempre vemos o impacto dessas escolhas, com exceção do aumento de dano do Strong Style e do consumo mais rápido de PPs desses estilos. Não me entendam mal, não é que tá ruim, só que tá muito nebuloso e eu confesso que não entendi exatamente como funciona. Assim, a grande dificuldade dessas novas batalhas parece vir de um novo cálculo de dano e de algo parecido com as hordas da 6ª geração. Vejam só, mais um elemento retirado das últimas gerações, né? Ainda que você esteja overlevel, você irá perder Pokémon contra adversários bem mais fracos, principalmente se você se deparar com 2, 3 ou até 4 oponentes. Ali, você não vai falar dos novos Pokémon e formas horríveis desse jogo? Bom, aí é gosto, fantasmas. Eu realmente não acho que um jogo de Pokémon para ser bom precisa ter novos Pokémon com designs incríveis. A Gen 5 tá aí para provar isso. São games maravilhosos, Pokédex em sua maioria é esquecível. O que eu posso dizer é que nem todos os Pokémon foram feitos para serem fofinhos, bonitinhos, imponentes. Tem os estranhos, os feios, os bizarros. Assim como no nosso mundo real acontece com os animais. Mas afinal ali, Pokémon Legends Arceus é o melhor jogo de Pokémon de todos os tempos? Foi como eu disse, as 2 primeiras gerações são revolucionárias. Jogos que impactaram não apenas a franquia Pokémon, como toda a indústria de games pela forma como eles recriaram os JRPGs, dando muita personalidade às criaturas e incrementando um gênero já estabelecido com dinâmicas inovadoras como trocas, PVP e mais tarde breeding dia e noite e etc.
Claro, cada nova geração de Pokémon traz novos elementos para a franquia e são revolucionários para a série dentro de suas limitações e contextos, mas não são todas revolucionárias para a indústria de games como um todo, assim como fizeram Kanto e Johto. E Legends Arceus não fará também. Para nós, fãs de Pokémon, Pokémon Legends Arceus é tudo que sempre sonhamos. Agora, para gamers no geral, talvez só mais um jogo ok. Ainda assim, não subestime Pokémon Legends Arceus. Eu não me divertia com um jogo de Pokémon assim desde quando era uma criança com meu Game Boy e minha versão Silver. Também não ficava imerso na história de um jogo Pokémon desde quando me tornei um jovem adulto com meu Nintendo DS e minha versão Black. E cá entre nós, eu nunca tinha visto o mundo Pokémon surgir tão real e interativo diante dos meus olhos como acontece em Legends Arceus. É um jogo que ao mesmo tempo traz um frescor novo para a franquia e um ar de esperança, mesmo que eu acredite que manter as expectativas baixas é fundamental. Por hora, eu só vou dizer que Pokémon Legends Arceus é um jogo lendário, capaz de unir novos e velhos mestres Pokémon.